O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jonathan Barros Vita e sou professor de Direito Tributário, advogado, contador, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e estou aqui no Saber Direito para falar sobre fundamentos da tributação internacional. Esse curso será dividido em vários módulos diferentes e dentro desses módulos a gente vai abordar os fundamentos do direito internacional, genericamente falando. Vamos ter duas aulas sobre Direito Internacional Tributário, uma aula sobre Planejamento Internacional Tributário e uma aula sobre Direito Tributário Internacional. Primeiramente, eu queria dizer que esse curso, apesar de aparentemente ser muito difícil, um assunto fora desse sistema de referência dos alunos de graduação, ele é muito importante. Ele é muito importante porque o direito internacional tributário e o direito tributário internacional são o futuro do direito tributário. As mudanças dos sistemas jurídicos tributários, elas são muito constantes, são muito semelhantes. Os sistemas tributários tendem a tentar competir para encontrar justamente novas formas de atrair bases tributárias. Então, dentro desse contexto, estudar justamente o direito internacional tributário, estudar justamente o direito tributário internacional, estudar esse direito comparado, é muito importante. E é muito importante para compreender esses grandes movimentos que existem nos sistemas jurídicos internacionais. E justamente para isso, o direito tributário internacional funciona. Ele é extremamente importante para compreender esse grande pano de fundo que é essa disputa entre sistemas para atrair essas bases tributárias. Mais ainda, estudar o direito internacional tributário é estudar o quê? É estudar o direito chamado direito internacional público e estudar o direito internacional privado. E estudando isso, o que ocorre? Estudando o direito internacional público, se estuda o quê? Se estuda como os tratados são produzidos, como eles funcionam, como eles são interpretados, como o direito internacional se propaga. E o direito tributário internacional e o direito internacional tributário permitem justamente uma casuística muito grande. Por quê? O Brasil tem poucos tratados em matéria tributária, mas o Brasil tem mais de 30 tratados internacionais. A Inglaterra, por exemplo, tem mais de 100. A Holanda também tem mais de 100. Então, dentro desse contexto, imaginem como estudar esses vários tratados diferentes, como estudar esses vários textos internacionais diferentes, a partir de uma única matéria que é o direito tributário. Da mesma forma, não só se esgota aí esse grande pano de fundo do chamado direito internacional público, também se tem o quê? Também se tem grandes conflitos entre tratados internacionais, grandes problemas em sua aplicação, e dentro desses problemas da aplicação, se tem o quê? Se tem justamente conflitos de qualificação, que são temas clássicos do chamado direito internacional privado. Então, o direito internacional tributário é uma plataforma que permite um estudo de uma gigantesca casuística do direito internacional público e também de uma grande casuística do direito internacional privado, porque os grandes conflitos de qualificação são estudados justamente quando se estuda esse direito internacional tributário. E para justamente fazer isso, o que é que se deve fazer? Se deve estudar o direito internacional. Então, antes de tudo, essa aula tratará de temas básicos do direito internacional. Dentro dessa primeira parte, desta primeira aula,
nós vamos estudar o quê? Vamos estudar um pouco como esses tratados são produzidos, qual o nome que se dá a tratados internacionais, quais são as diferenças entre esses nomes e depois como eles são produzidos paralelamente no campo nacional e no campo internacional. Então, o primeiro ponto da aula, após ressaltada justamente essa importância do estudo da tributação internacional, é entender quais são as diferenças entre os vários termos que vocês já escutaram, entre direito tributário, entre tratados internacionais, desculpe, convenções internacionais, protocolos, convênios, trocas de notas, enfim, várias declarações, vários e vários termos que são utilizados dentro desse contexto. Então, quais seriam, de fato, as diferenças entre esses nomes dados a esses textos do direito internacional, a esses textos produzidos dentro do contexto internacional? Será que existe uma diferença de fato? Vários autores, como, por exemplo, o grande internacionalista público Celso de Mello, ele diz que tratados, por exemplo, são textos sem caráter econômico, são textos mais genéricos, são textos que tendem a ter uma transcendência grande. Convenções seriam aparentemente mais bilaterais, seriam entre dois estados e não multilaterais como os tratados. Protocolos seriam mais técnicos, protocolos seriam justamente mais específicos em seu ato de regulamentar, assim como as trocas de notas. Protocolos também muitas vezes têm caráter mais econômico. Então, de fato, existem essas diferenças? Aparentemente, não. Não é isso que eu imagino que seja a grande diferença entre esses termos. Aparentemente, a pragmática do direito internacional fez com que se perdesse essa ideia de uma uniformidade temática desses textos. E por que isso? Porque, por exemplo, qual é a metanorma, qual é essa norma superior do direito internacional? É a chamada Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, como é que os tratados, nesse sentido, seriam aqueles textos mais genéricos, seriam aqueles textos mais gerais, sem conteúdo econômico, e o próprio tratado que falaria sobre o direito dos tratados é uma convenção. No caso tributário, como veremos mais à frente, a convenção internacional é uma convenção bilateral, tem caráter econômico, então veja-se que existe uma divergência temática entre esses dois. Mais ainda, protocolo. O Protocolo de Ouro Preto, por exemplo, do Mercosul, é um dos textos do direito internacional mais importantes. E é um texto extremamente genérico, multilateral, que permitiu justamente a formação desse bloco econômico. E dentro desse contexto, vejam que essas diferenças de nomenclatura não servem aparentemente para nada. Essas diferenças de nomenclaturas desses textos do direito internacional, aparentemente, de fato, são uma discussão estéril e desnecessária. Mas não era importante ressaltar aqui, porque os tratados internacionais em matéria tributária, como veremos mais à frente, eles aparentemente têm nomes diferentes. E esses nomes diferentes vão impactar justamente a nossa percepção sobre esses tratados internacionais. Então, esse recado, essa mensagem era fundamental aqui. E, dentro desse contexto, vamos passar então para como se produzem esses textos do direito internacional. Como eles são produzidos, como eles são formados, como eles são constituídos. Independentemente de tomar uma posição monista, uma posição dualista, como veremos mais à frente, quando tratarmos sobre a relação entre esses textos do direito internacional, é importante saber, no direito brasileiro, que é um bom exemplo do chamado sistema belga, de criação e incorporação dos tratados a uma ordem jurídica nacional, como o Brasil reage justamente a isso. E como funciona isso?
Quais são os passos necessários para isso? Primeiramente, é importante dizer que o direito brasileiro nada traz sobre isso. O direito brasileiro não tem, na Constituição, por exemplo, um conjunto de regras específicas para dizer como são ou não são produzidos os tratados internacionais. Existem normas esparsas a respeito do assunto. Combinando essas normas esparsas com justamente a chamada Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, que eu mencionei há pouco, aparentemente se criou uma forma jurídica de produção dos tratados no direito brasileiro, que é regulada por textos infranormativos do Senado Federal, que é quem de fato dispõe a respeito do assunto. Mas nada, por exemplo, na Lei Complementar 95 e 98, que estabelece o processo legislativo, diz a respeito do assunto. E dentre os vários passos necessários à produção desse texto internacional, dentre os vários passos necessários para a incorporação desses textos no direito brasileiro, como isso acontece? Qual o primeiro desses passos? O primeiro desses passos, que acontece em qualquer lugar, é negociar. Então, o primeiro desses passos é: temos pessoas diferentes que tendem a representar países diferentes, técnicos, não técnicos, ministros das Relações Exteriores, ministros da Fazenda, técnicos da Fazenda, enfim. Temos uma miríade de pessoas que participam dessas negociações e esse é a grande primeira etapa de um tratado internacional, negociar. E essa etapa se dá no plano internacional. Qual a segunda etapa que segue justamente essa primeira? Essa segunda etapa é a etapa da chamada assinatura. E não devemos aqui confundir assinatura com ratificação. São termos completamente diferentes. O que é assinar um tratado internacional? Assinar um tratado internacional é fixar os termos da negociação. Então, negocia-se esse tratado internacional e, após essa negociação, disse: esse é o texto para ser ratificado pelas duas nações. Por quê? E por que se assina esse texto e por que se fala em ratificação posterior? Porque há países como o Brasil em que não existe a chamada liberalidade plena do executivo na condição de representante, de chefe do executivo, de chefe de Estado. E dentro desse contexto, há uma necessidade de fixação justamente de parâmetros para essa ratificação posterior. Não existe, por exemplo, no sistema americano, o que se chama de fast track, que é uma autorização prévia para a ratificação dos tratados, coisa que não existe, por exemplo, no direito brasileiro. E dentro desse contexto, esse segundo passo, assinatura, é um passo fundamental. O terceiro passo, dentro desse contexto, é o passo que temos aqui no Brasil em matéria tributária, em que a gente tem um pano de fundo muito interessante e muito peculiar, porque a Constituição brasileira, no seu artigo 49, inciso 1º, estabelece justamente a competência do Legislativo para atuar em matéria internacional, autorizando ou não autorizando que o Executivo ratifique um determinado tratado internacional. E essa autorização somente existe quando há o quê? O que se chama de ônus econômico, ônus financeiro ou ônus ao Brasil. E dentro justamente dessa circunstância em que todos os tratados em matéria tributária representam de alguma forma ônus para o Brasil, todos os tratados em matéria tributária devem justamente ter um decreto legislativo autorizativo da ratificação. Outros tratados, diferentes dos tratados em matéria tributária, são os tratados de direitos humanos. E aí temos um procedimento completamente diferente, porque o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, estabelece justamente um procedimento diferenciado, inclusive com aprovação diferenciada. Então, em matéria tributária, por força do artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal,
tem-se justamente a necessidade de que haja uma autorização legislativa. E essa autorização legislativa vem sob a forma de um decreto legislativo. Posteriormente a isso, ocorre novamente no plano internacional o que se chama de ratificação, o ato de ratificação, em que esse plenipotenciário, dentro daqueles limites da ratificação, ele justamente permite a ratificação desse tratado no plano internacional e, posteriormente a isso, o último passo da incorporação desses tratados ao direito brasileiro se dá com o decreto presidencial, por força justamente do artigo 84, inciso 7º e inciso 8º da Constituição Federal. E agora vamos passar para a nossa pergunta. Oi, professor, tudo bom? Meu nome é Camila Brasil e eu queria saber qual é o processo de internalização dos tratados internacionais. Obrigado pela pergunta, Camila. Como eu vinha construindo o raciocínio, essa pergunta veio em um momento fundamental, que é o momento de entender quando esse tratado, de fato, ingressa na ordem jurídica brasileira. E ele somente ingressa, essa internalização do tratado somente ocorre, diferentemente do que outros doutrinadores imaginam, a partir justamente do decreto presidencial. Sem decreto presidencial, no caso de tratados, obviamente, em matéria tributária, não existe justamente tratado internalizado no Brasil. Agora vamos falar justamente sobre as relações entre leis internas e leis internacionais. Como essas relações ocorrem, quais são os desdobramentos necessários dessas interações, quais são os desdobramentos dessas diferenças de percepção entre leis internas e leis internacionais e como isso impacta o direito brasileiro. Aqui, antes de tudo, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal vem justamente trazendo formas diferentes de apreciação dessas relações entre direito interno e direito internacional. Porque a grande doutrina internacionalista sempre se dividiu em dois grandes grupos, a partir de Kelsen: os monistas e os dualistas. E dentro dessa composição monismo-dualismo, os vários autores tratam sobre monismo moderado, monismo não moderado, dualismo moderado, dualismo não moderado, dualismo com prevalência interna, dualismo com prevalência do direito internacional, várias subclassificações diferentes. Agora, eu acho que é um momento de entender essas subclassificações. É o momento de compreender que, dentre essas subclassificações, o que de fato acontece é que os direitos internos, aparentemente, eles delimitam o que é o direito internacional e como é que se dá a sua relação com o direito interno. E, aparentemente, dentro da minha visão, obviamente, o Brasil tem justamente um dualismo, porque existe claramente uma diferença entre direito interno e direito internacional e, mais ainda, aparentemente, esses direitos são diferentes entre si. Eles possuem validades diferentes. Tanto é assim que, em muitos casos, existe revogação de um tratado internacional e ele continua sendo válido dentro do direito interno. Em outros casos, ele é válido perante o direito interno, mas não tem validade ainda internacional ou não tem mais validade internacional. E dentro desse contexto, cria-se justamente um dualismo. Cria-se o quê? Uma separação entre ordem interna e ordem internacional, o que é completamente diferente da ideia clássica do monismo, em que você tem ordem interna e ordem internacional como sendo uma única ordem jurídica. Então, a posição que se toma aqui é que o Brasil adotou e recriou um sistema dualista. Dualista, agora, com qual prevalência? Essa é a grande questão. Dentro desse exemplo, é importante dizer também que a União é o único ator internacional do Brasil. Não existe outro ator. Não existe outra pessoa que pode
ratificar. Não existe outra pessoa de direito interno, nem o legislativo, nem o judiciário, nem o legislativo estadual, ou o executivo estadual, ou o executivo municipal, que podem justamente atuar no plano internacional. E com isso, e agregando-se isso à ideia de monismo ou dualismo, tem-se um problema que se repete dentro do sistema brasileiro, que é como textos do direito internacional se relacionam também com a legislação municipal e com a legislação estadual. Essa relação, por exemplo, no direito tributário, é muito interessante. E é muito interessante por quê? Porque o direito brasileiro tem o que se chama de impossibilidade de concessão de isenções. A União não pode conceder isenções dos tributos estaduais e municipais e nem os estados podem conceder isenções de tributos municipais. E como isso ocorre? Em matéria internacional, em que os tratados são de competência exclusiva da União, ou seja, o chefe de Estado, presidente da República, atuando enquanto chefe de Estado, ele negocia internacionalmente, e como é que ele daria uma isenção ou não daria uma isenção, chamada isenção heterônoma dos tributos estaduais e municipais? Isso não ocorre. A vedação às chamadas isenções heterônomas, como eu disse, em que a União dá dos estados e dos tributos dos estados e municípios, e os estados dariam dos isenções e tributos municipais, isso não ocorre em matéria internacional. Por quê? Porque não existe competência para que os municípios ou estados atuem na matéria internacional. Então, dentro desse contexto, quando a União, por exemplo, e aí tem-se o clássico exemplo do bacalhau no GATT, que é o acordo que veremos mais à frente, que é o General Agreement on Trade and Tariffs. Esse acordo internacional, acordo sobre o comércio internacional, que antecedeu a criação da OMC, dentro desse acordo internacional, há, por exemplo, a isenção do bacalhau. E essa isenção não é uma isenção heterônoma. Por quê? Porque só o único sujeito que tinha competência para lidar com a matéria internacional era justamente o presidente da República, enquanto chefe de Estado, produzindo leis nacionais, não leis federais. Então, aqui fica claramente definida a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Então, partindo mais à frente, para entender essa relação entre leis internas e leis internacionais, leis internas e textos de direito internacional internalizados, porque a disputa não é entre o tratado internacional e a lei interna, é entre o tratado internacional, da forma que ele foi internalizado pelo decreto presidencial, e essa lei interna. E dentro desse contexto, é importantíssimo e fundamental entender justamente que, quando se fala em relação de lei interna e lei internacional, precisa se identificar o quê? Precisa se identificar se existe hierarquia entre esses textos, precisa se identificar se existe solução de antinomia entre esses textos ou se trata caso de revogação. E é isso que vamos compreender agora. E temos, como muito importante e muito fundamental, dois paradigmas do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é o recurso extraordinário 80.004 de 1977 e, mais atualmente, temos um voto paradigmático do ministro Gilmar Mendes no RE, recurso extraordinário, 460.320. E por que esses dois votos são tão paradigmáticos? Eles são paradigmáticos, primeiro, porque no RE 80.004, o Supremo Tribunal Federal muda de postura. Ele muda de postura ainda sob a égide da Constituição anterior, mas ele muda de postura entendendo a relação entre direito interno e direito internacional, dizendo que até ali o Supremo entendia que existiria prevalência do direito internacional. E, a partir daqui,
de 1977, existe prevalência do direito interno. Então, nos conflitos normativos em que surge uma lei posterior brasileira contrária a um tratado internacional, existe o que se chama de treaty override, ou seja, o tratado é revogado pela lei interna, obviamente se elas forem de mesma hierarquia. E dentro dessa concepção, o Supremo Tribunal justamente mudou de posição a partir de 1977, o que não será necessariamente verdadeiro para a matéria tributária, como veremos mais à frente. E o caso do RE 460-320 do ministro Gilmar Mendes. Por que ele é tão importante? E é apenas um voto. O processo não foi concluído e nem precisaria ser concluído para que esse voto fosse paradigmático. Por quê? Porque lá toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, principalmente do STJ, ela foi recapitulada e recompilada pelo ministro Gilmar. E, com essa compilação, vários padrões de comportamento foram encontrados. Vários padrões de comportamento no ato do julgar do Supremo Tribunal Federal e desses tribunais superiores foi encontrado. E dentro desse contexto, sem tomar posição, é necessário justamente investigar essas relações, como eu disse, entre direito interno e direito internacional. Então, vamos a partir de agora investigar essas relações. Obviamente, focalizando na matéria tributária. Por quê? Se focalizarmos na matéria de direitos humanos, por força justamente do citado artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles teriam caráter supralegal. Então, entendendo as grandes teses. Antigamente se tinha uma prevalência pura do direito internacional em relação ao direito interno. Normalmente, através de uma ideia da diferença entre lei especial e lei geral. Então, antigamente, havia uma discussão em que se dizia que os tratados internacionais prevalecem porque eles são especiais em detrimento das leis gerais, que seriam as leis nacionais. A segunda ideia é uma ideia de que essa especialidade seria encontrada ou seria configurada através de uma divergência de base entre tratados-contrato e tratados normativos. E foi essa tese que o STJ seguiu durante um determinado período de tempo e é muito criticada pelo ministro Gilmar, e aqui me acosto ao ministro Gilmar justamente para criticar essa divisão entre tratados-contratos e tratados normativos. Porque falar em tratados-contrato, falar em tratados normativos, é algo que não faz muito sentido. Porque se os textos de direito internacional, como vimos antes, necessitam de assinatura, necessitam de um acordo de vontades e seguem o chamado princípio da pacta sunt servanda, ou seja, todos os pactos, todos os contratos devem ser respeitados, todos os tratados internacionais, então, seriam tratados-contrato. E todos os contratos fazem o quê? Como diria o adágio do direito civil, que foi positivado no direito brasileiro. Tratados fazem, ou contratos, desculpe, fazem leis entre as partes. Então, eles são normas entre as partes. Então, todo contrato teria caráter normativo. E mais ainda, falar em tratados normativos, de outro lado, é falar em tratados multilaterais, mas mesmo assim existe um acordo de vontades e existem contratos que são multilaterais, que estabelecem direitos e deveres recíprocos no plano internacional entre esses estados. Então, falar de uma diferença estrutural entre tratados-contratos e tratados normativos como sendo coisas completamente separadas é algo que não se pode considerar. Então, passemos agora à análise de outra tese, para justamente dialogar com essas diferenças entre tratados internacionais e leis nacionais. E qual a tese
E essa é a tese que, por exemplo, eu adoto. Esses tratados internacionais possuem competência diferente em relação às leis internas. É uma questão de competência. Como eu disse antes, se falamos sobre dualismo, se falamos sobre uma ideia de leis internas e leis internacionais distintas entre si, falamos aqui de competências diferentes. A competência para o direito internacional é diferente da competência para o direito interno, porque falamos, de um lado, de leis nacionais, falamos, de um lado, em competência exclusiva da União, enquanto representante política do direito público internacional brasileiro, e falamos, de outro lado, de leis internas. Leis federais, leis estaduais, leis municipais, enfim, leis que têm um caráter completamente diferenciado. Então, não se trata de colocar diferenças hierárquicas entre essas leis, mas sim de colocar competências diferentes que não dialogam entre si, ou seja, cada texto jurídico desses tem um ramo de competência diferenciado. E agora vamos justamente para a próxima pergunta dessa aula. Olá, professor. Meu nome é Jéssica Leandro e a minha dúvida é: existe alguma hierarquia entre direito interno e direito internacional no caso da matéria tributária? Jéssica, muito obrigado pela pergunta. Como eu falei antes, temos diferenças de competências, mas a matéria tributária é uma matéria especial. E é uma matéria especial por quê? Porque temos o artigo 98 do Código Tributário Nacional. E esse artigo 98 do Código Tributário Nacional estabelece que, em qualquer hipótese, os tratados internacionais em matéria tributária, eles permanecem em detrimento das leis internas que, porventura, sobrevierem a eles. Ou seja, não se trata novamente de falar de hierarquia, se trata de competência diferente. E, aparentemente, o artigo 98 do CTN, do Código Tributário Nacional, fez justamente isso. Vamos passar para a terceira parte de nossa aula, que trata sobre tributação internacional e, mais especificamente hoje, sobre fundamentos do direito internacional. E, passando já hoje sobre hierarquia, relações entre tratados de direito interno, sobre a forma de criação de tratados internacionais, vamos passar agora a compreender justamente a validade, vigência, eficácia dos tratados internacionais, compreender a função do decreto legislativo no direito brasileiro e entender justamente a vigência condicional, como isso acontece, como acontece de fato a denúncia dos tratados internacionais. Então, tendo compreendido que tratamos de uma ordem dualista, é nítido e simples entender que temos dois grandes eixos: o eixo do direito internacional e o eixo do direito interno. E esses eixos não se comunicam entre si. Problemas de interpretação, problemas de conflitos entre tratados internacionais serão resolvidos sob um sistema de competência internacional. Problemas de ordem interna, relação entre tratado e ordem interna de um determinado país, tratado no sentido de tratado internalizado e ordem interna de um determinado país, serão resolvidos no direito interno. Então, existe o que eu chamo, pelo menos, de validade biforme e vigência biforme. Então, o que é validade biforme? O que é vigência biforme? Validade é relação de pertenencialidade. Então, um texto do direito internacional ratificado e produzido de acordo com aqueles critérios da Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados será válido no plano internacional. E os tratados em matéria tributária, por exemplo, no direito brasileiro, serão válidos quando tiverem o decreto legislativo autorizativo, tiverem a ratificação e depois tiverem o quê? O decreto presidencial na ordem jurídica brasileira. Então, aquele decreto nacional que internaliza aquele texto na ordem jurídica nacional cria uma validade nacional
E no plano internacional, aquele tratado tem sua validade também no plano internacional. E mais ainda, o que de fato acontece é que, muitas vezes, o Brasil, por exemplo, pode não estar vinculado na ordem jurídica interna a um determinado tratado internacional, entretanto, ele poderia, por exemplo, ser processado no âmbito internacional, a respeito de um descumprimento justamente de um tratado, como acontece, por exemplo, dentro daquelas disposições do Pacto de San José da Costa Rica, que tratava sobre a prisão do depositário infiel. É óbvio que na matéria tributária isso não acontece. Não existe um tratado ou um tribunal internacional, um tratado que preveja, no caso, um tribunal internacional que vá discutir sobre problemas da matéria tributária. E isso é uma das grandes deficiências, como veremos mais à frente, dos tratados em matéria tributária. Mas não temos, de fato, aqui como coagir um Estado internacionalmente para que ele atue, ainda que sua legislação interna tenha, dentro da nova orientação, obviamente, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, revogado aquele dispositivo. É óbvio que isso não aconteceria em matéria tributária, mas em outras matérias. Então, dentro desse contexto, se visualiza o quê? Que essas validades não são vinculadas entre si. A partir do momento em que o texto do direito internacional é produzido, é ratificado e é válido na ordem internacional, e a partir do decreto presidencial, esses textos ganham vida própria. Tanto é assim que ele poderia ser revogado por um dispositivo no direito interno brasileiro. Então, dentro desse contexto, é bom também entender que esses tratados, eles têm possibilidade de produzir efeitos na ordem internacional que são diferentes dessas possibilidades na ordem interna. Isso é o que se chama de vigência. Então, essa vigência, assim como a validade, e a vigência depende necessariamente da validade, esses textos têm poder para a produção de efeitos distintos. E isso acontece porque muitas vezes os tratados internacionais são internalizados, ou seja, existe a ratificação no direito internacional, mas aquele texto ainda não entrou na ordem jurídica do Brasil pelo decreto presidencial. E muitas vezes o Brasil está vinculado na ordem internacional e ainda não está vinculado na ordem interna. Então, a vigência desse texto é plena na ordem internacional, mas ainda não é na ordem interna. E pode ocorrer o contrário. Pode ocorrer que esse tratado tenha sido denunciado por alguma das contrapartes e seja não mais válido na ordem internacional e ainda seja válido na ordem brasileira, porque o decreto presidencial posterior ainda não saiu. E essa palavra denúncia que eu usei, ela é muito importante. Porque se eu falei de ratificação no plano internacional, e ratificação no sentido brasileiro seria semelhante à ideia de promulgação, que é a palavra, inclusive, utilizada pelo decreto presidencial, do outro lado temos o quê? Denúncia. E o que é denúncia? Denúncia é revogação no plano internacional. E por que, então, é tão importante esse termo denúncia? E por que falar nessa terceira parte da aula sobre decreto legislativo? Justamente porque temos uma peculiaridade interessantíssima. O direito brasileiro não mudou substancialmente entre as constituições na forma de internalização dos tratados internacionais. Entretanto, houve uma mudança a partir da Constituição de 1988 do papel do decreto legislativo. Então, eu disse na primeira parte da aula que o decreto legislativo é autorizativo, ou seja, dá os limites para a ratificação de um determinado tratado internacional. Mas até a Constituição de 88, o que havia era o decreto legislativo, ele dava, na realidade, não só poderes para ratificar, ele silenciava sobre poderes para denunciar. E isso criou uma situação peculiar e muito interessante. Por quê? A partir de 88, os decretos legislativos, eles trazem justamente um novo artigo.
E esse novo artigo, e vocês podem verificar isso, por exemplo, nos tratados internacionais para evitar a dupla tributação, que até 88 o decreto legislativo era um, e depois passou a ter a necessidade para denúncia do decreto, do Tratado Internacional em Matéria Tributária, e também para qualquer modificação, também de autorização legislativa. Ou seja, há uma percepção mais ampla de que, tanto quando há a ratificação, como quando há denúncia, existe ônus para o direito, para a nação brasileira, aquele ônus do artigo 49, inciso 1º da Constituição. E dentro desse contexto, o decreto, então, legislativo, ele passa também a ser necessário para a denúncia dos tratados internacionais. Mas falar sobre esse aspecto do decreto legislativo também não esgota o problema. Por quê? Porque, no caso brasileiro, e a casuística do direito tributário ela é importantíssima por conta disso, temos uma situação mais anômala ainda, mais peculiar. Por quê? Os tratados que foram ratificados até 1988, que seguiam aquele decreto legislativo anterior, eles passaram, em alguns casos, como por exemplo o caso Brasil-Portugal, a serem denunciados na ordem jurídica posterior, na Constituição de 1988, após a Constituição de 1988, quando já se tinha uma modificação dessa função do decreto legislativo. E interessante é que, no caso da denúncia do Tratado Brasil-Portugal, nada disso aconteceu. Não existia um novo decreto legislativo autorizando o Brasil a denunciar o tratado com Portugal. E isso, nos idos dos anos 2000, no início da década de 2000, da primeira década dos anos 2000, isso criou uma grande celeuma jurídica. Temos aí artigos e mais artigos falando sobre o assunto da não denúncia do Tratado Brasil-Portugal, por que isso não teria ocorrido, se existia carta de plenos poderes para autorizar alguém a denunciar, como tinha sido especificamente aquele procedimento de denúncia. E essa celeuma acabou caindo por terra, essa celeuma acabou não tendo muita finalidade prática. Por quê? Imediatamente após a denúncia do Tratado Brasil-Portugal, que tinha sido um dos primeiros tratados ratificados pelo Brasil nos idos do início da década de 1970, houve a ratificação de um novo Tratado Brasil-Portugal. Ou seja, todas aquelas vantagens do Tratado Brasil-Portugal anterior, elas passaram para o novo Tratado Brasil-Portugal, que inclusive era mais moderno, utilizava uma nova versão do chamado modelo da OCDE, como veremos mais à frente, e dentro desse contexto acabou que, sob o ponto de vista pragmático, ainda que existissem problemas na denúncia daquele tratado Brasil-Portugal, por conta da ausência do decreto legislativo, temos um tratado novo em vigor imediatamente posterior, ou seja, existe uma continuidade nos tratados. Interessantemente, temos também o caso da denúncia do tratado, não por parte do Brasil, mas o Brasil teve um tratado no qual o Brasil foi denunciado, o tratado, que foi o caso Brasil-Alemanha, em que a Alemanha denunciou justamente o tratado. E essa denúncia do tratado por parte da Alemanha levou justamente à edição de um decreto presidencial que revogou aquele tratado na ordem jurídica brasileira. Nesse caso Brasil-Alemanha, então, não tivemos nenhum problema técnico. Eu passo para a última pergunta para encerrarmos nossa aula. Olá, professor. Meu nome é André Ricardo e a minha dúvida é, no caso de denúncia de tratado, exige-se qual espécie de veículo normativo para implementar no direito brasileiro? André, excelente pergunta. Como eu disse antes, e o caso Brasil-Portugal, da denúncia do Tratado Brasil-Portugal, é um caso fundamental. Porque exige-se para a denúncia, internalização da denúncia de um tratado, o mesmo veículo normativo que deve existir para a internalização desse tratado na ordem jurídica brasileira.
Não pode, por exemplo, um tratado ser internalizado através de um decreto presidencial, como é, e ser denunciado, e essa denúncia ser veiculada no sistema brasileiro através de um ato declaratório executivo, como foi o caso do Brasil-Portugal. Então, quando existe a denúncia de um determinado tratado, essa denúncia é internalizada através de um decreto presidencial. E deve existir simetricamente um novo decreto presidencial para veicular essa denúncia, quer o Brasil seja denunciante, quer o Brasil seja denunciado, no direito brasileiro. Então, continuando, temos aqui uma situação muito peculiar e muito interessante. Saber quando os tratados são válidos, vigentes e eficazes na ordem jurídica brasileira significa entender em qual momento temporal, em quais marcos temporais serão utilizados para a aplicação daquele tratado. E não é somente para a aplicação no caso concreto. Não é somente para entender qual o tempo do fato jurídico-tributário ou o tempo no fato jurídico-tributário, mas sim para entender que essas marcas temporais têm impactos econômicos fortíssimos. Por exemplo, temos aqui no direito brasileiro um exemplo claríssimo em que, se considerarmos, por exemplo, que o tratado internacional ele começa a ser vigente e a ser válido no momento do decreto legislativo, se ele começa a ser vigente ou ser válido no momento do ato de ratificação ou no momento do decreto presidencial, como eu defendi e continuo defendendo, se vai se aplicar uma regra, por exemplo, da privatização da Telebrás. A Telebrás foi privatizada nos idos da década de 90 e ali, por exemplo, havia dúvidas na apuração do ganho do capital. Quando é que esse ganho do capital vai estar submetido e vai estar limitado pelos dispositivos dos tratados internacionais? Como isso vai ocorrer? Em qual desses momentos históricos? Eu tendo a dizer que os tratados somente serão aplicáveis pelos órgãos brasileiros entendendo judiciário, executivo e executivo, principalmente no caso da Receita Federal, no momento em que houver o decreto presidencial. E esse decreto presidencial, normalmente, em conjunto com os tratados internacionais, ele traz momentos específicos à sua aplicação. Por quê? Porque o Brasil tem, no sistema tributário brasileiro, o princípio chamado princípio da anterioridade. E esse chamado princípio da anterioridade, ele diz que uma lei tributária somente pode ser aplicada depois de ter sido criada no primeiro dia do exercício posterior ao qual ela foi produzida. E no caso dos tratados internacionais, isso também é válido. E mais interessantemente, no caso de denúncia, isso também acontece. Então, essa ideia de um princípio geral de previsão nas relações internacionais e previsão em matéria tributária, ele acontece tanto nos tratados internacionais como no direito brasileiro, tanto para a aplicação dos tratados internacionais como para a aplicação no direito brasileiro. E, finalmente, lembrando um ponto também muito importante. Tratados internacionais, dentro da minha ótica, não são leis quando são internalizados. Eles são tratados internacionais internalizados. Eles têm, a partir daquela ideia de competência que eu estabeleci, eles têm justamente força normativa própria. Então, não se aplica aqui uma ideia de que os tratados internacionais são leis ordinárias, leis complementares ou o que quer que seja. Tratados internacionais internalizados são tratados internacionais internalizados. E com isso, quero aqui deixar palavras finais de encerramento, dizendo que nessa aula tratamos sobre como os textos normativos internacionais são produzidos, qual o nome que se dá a eles. Tratamos também a respeito de como os tratados internacionais se relacionam com leis internas e como eles são revogados, como eles são denunciados.
E a próxima aula que seguirá tratará justamente sobre o direito internacional tributário. Então, o direito internacional voltado para a matéria tributária. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Jonathan Barros Vita, sou professor de Direito Tributário, advogado, contador, mestre e doutor em Direito Tributário, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do TIT, enfim. Hoje temos aqui no Saber Direito a aula sobre Direito Internacional Tributário 1. E sobre o que é que essa aula vai tratar? Sobre o que é Direito Internacional Tributário. Dentro desse grande curso de tributação internacional, primeiro, na aula anterior, falamos um pouco sobre os fundamentos do direito internacional. E agora, entendendo como são produzidos esses textos internacionais, entendendo como esses textos se relacionam com o direito interno, vamos entender o que significa direito internacional tributário. Classicamente, o direito internacional tributário é entendido por vários autores como sendo aquela parcela do direito internacional voltada para a matéria tributária. Ou seja, são textos de direito internacional, tratados internacionais, convenções internacionais produzidos, mas que especificamente têm relação com a matéria tributária. São tratados internacionais tributários em sentido estrito. É claro que existe uma diferença entre direito internacional tributário e direito tributário internacional, que veremos em uma aula mais à frente. E qual é essa diferença? Não é só a troca dos termos internacional tributário por tributário internacional, mas sim esses paradigmas de produção que são completamente diferentes. Então, se de um lado temos o direito internacional voltado especificamente para a matéria tributária, do outro lado temos direito tributário que se relaciona através dos elementos de extraneidade, através de atuação transnacional, mas que são direito tributário de um determinado país. É claro que essa diferença de classificação não é pacífica na doutrina, mas ela é adotada por muitos autores aqui no Brasil e eu também adoto isso, essa grande divisão entre direito internacional tributário e direito tributário internacional. E essa diferença não se esgota só em como é produzido esse texto ou como são produzidas legislativamente essas estruturas normativas, mas sim porque a interpretação desses textos se dará em foros diferentes, a forma de interpretação, os princípios aplicáveis serão também diferentes. Então, tudo é diferente. Apesar de serem direito tributário, apesar de estarem vigentes em uma determinada ordem jurídica, como interpretar, como compreender esses textos é completamente diferente. Mas aqui nessa aula de hoje, como eu disse, vamos falar e abordar a primeira parte do direito internacional tributário.
E dentro dessa primeira parte, primeiro temos de entender que textos do direito internacional se relacionam com a matéria tributária. Será que temos apenas as que já foram citadas várias vezes na aula anterior, convenções para evitar a dupla tributação? Definitivamente não. Temos, sim, vários e vários textos do direito internacional que se relacionam com a matéria tributária. O primeiro grande grupo são aqueles textos que são tratados não tributários, mas que se relacionam especificamente com a matéria tributária. Por exemplo, textos do direito internacional, tratados internacionais, como o tratado, como a Convenção de Viena, desculpe, que trata sobre relações diplomáticas, relações consulares. Essa não tem nada de direito tributário, mas tem especificamente dispositivos do direito tributário, como veremos mais à frente. O segundo grande grupo são aqueles tratados que também não são tributários, mas estabelecem limitações ao poder de tributar, estabelecem também qualificações da matéria tributária, definem conceitos que são usados pelo direito tributário. Porque o direito tributário, como dito por Michele, ele é um direito de sobreposição. É aquela clássica ideia de Vogel, da máscara. Então, o direito tributário é uma máscara que vem ali e atua sobre o direito interno ou atua sobre outros direitos e cria campos de incidência. Então, dentro desse contexto, temos, por exemplo, o sistema da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que traz uma série de dispositivos que limitam, de fato, a matéria tributária, regulam a matéria tributária de uma determinada forma. E o grupo, talvez mais importante desses textos do direito internacional e que será analisado de maneira muito mais detida no decorrer dessa aula e da próxima aula, são justamente os tratados para evitar a dupla tributação, ou as convenções para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda, que tem dispositivos específicos da matéria tributária, mas são tratados que, como um todo, gravitam em torno da matéria tributária. Então, se temos textos que não têm nada a ver com o direito tributário, nada a ver com o direito tributário, mas com dispositivos tributários, textos que não têm nada a ver com o direito tributário, mas regulam indiretamente o direito tributário, e temos textos que, de fato, são tributários como um todo, tributários em sentido estrito. É óbvio que, entendendo esses três tipos de texto, temos de entender também como se dá a relação da matéria tributária com outros campos do conhecimento. Essa discussão é uma discussão muito mais abrangente e muito mais geral. Não temos o direito tributário como sendo um direito estanque. Não se tem direitos estanques no sistema jurídico. O que se tem são direitos que vão se interrelacionando, vão tendo zonas de sobreposição. Geograficamente, não existe uma separação como estados, por exemplo, dentro de um determinado país, como o Brasil. Temos, sim, zonas de intersecção, zonas em que esses textos vão se sobrepondo uns aos outros e zonas onde princípios começam a ser aplicados de maneira ponderada, dentro daquela ideia do balanceamento de princípios ou ponderação de princípios de Alexis. E dentro desse contexto, qual campo do conhecimento, principalmente do conhecimento internacional, se relaciona mais proximamente com o direito tributário? Aparentemente é o sistema que regula o comércio internacional, que é o chamado sistema GATT, OMC, General Agreement on Trade and Tariffs, que é o sistema antigo, digamos assim, da Organização Mundial do Comércio, aquele tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio, e o direito tributário. Esses princípios são, de fato, exponencializados. Esses princípios, como, por exemplo, não discriminação,
nação mais favorecida, tratamento nacional, eles de fato têm uma aplicabilidade forte no direito tributário. Mas o que é o princípio da nação mais favorecida? O que é esse princípio do tratamento nacional? E como isso poderia se relacionar de alguma forma com a matéria tributária? Princípio da nação mais favorecida. O nome já fala alguma coisa. Essa expressão, nação mais favorecida, significa que você não pode tratar fluxos de capital ou mercadorias, bens, serviços, direitos, diferentemente quando eles vêm de um país ou de outro país. E como isso é implementado? Quando a gente sabe, por exemplo, que o Mercosul ele tem um tratamento diferenciado. Isso é óbvio que é uma exceção. É uma exceção ao sistema. É o que se chama, na linguagem internacional, de waiver. Dentro desse contexto, os blocos econômicos estão excluídos dessa ideia do princípio da nação mais favorecida, mesmo que isso traga uma série de problemas. Então, o princípio da nação mais favorecida impede um tratamento discriminatório dependendo da origem desses fluxos, como eu disse, capital, bens, direitos, serviços, o que quer que seja. Do outro lado, temos o princípio do tratamento nacional. Então, o que é esse tratamento nacional? É que não se pode tratar diferentemente um estrangeiro em detrimento de um nacional. E isso quer dizer o quê? Existe diferença, então, de tratamento entre nacionais e estrangeiros? Não, não pode existir. Uma mercadoria que vem do exterior, quando ela é importada, ela não pode ter um tratamento discriminatório em detrimento daquela mercadoria nacional, exceto com o imposto de importação, que é uma tarifa, uma barreira tarifária para ingresso no território nacional. Todos os outros tipos de serviços, todos os outros tipos de mercadorias, todos os outros tipos de direito, não podem, de fato, ter esse tipo de tratamento desigual por parte do Brasil. É óbvio que existem métodos de defesa comercial, é óbvio que existem formas de evitar o ingresso de determinados bens em determinadas circunstâncias, como veremos mais à frente, mas isso não pode impedir justamente esse tratamento nacional quando as mercadorias são validamente importadas. É óbvio que, quando a gente fala em tratamento nacional, quando a gente fala nesses princípios de nação mais favorecida, a gente não pode esquecer que há a possibilidade do que se chama de reverse discrimination, ou seja, discriminação às avessas. Não pode existir um tratamento discriminatório dos estrangeiros em relação aos nacionais, mas os nacionais podem ser tratados de maneira desigual em relação aos estrangeiros, ou seja, os estrangeiros podem ter uma forma mais privilegiada. E isso acontece comumente no direito tributário. Por exemplo, no caso de investimento estrangeiro para a Bolsa de Valores, temos aqui classicamente o caso de reverse discrimination. Por quê? Porque há isenção de qualquer tipo de ganho de capital nessas situações de estrangeiros investindo na Bolsa Brasileira, o que não ocorre, obviamente, para os nacionais. Então, um fundo estrangeiro que vai investir no Brasil, ele tem uma isenção completa tributária nesse sentido que eu estou falando, e os nacionais não o têm. Então, há a possibilidade justamente desse reverse discrimination, ou seja, tratamento desfavorecido dos nacionais em detrimento dos estrangeiros. Outra ideia, justamente, de exceção a essa ideia de discriminação é justamente a questão do sistema geral de preferências. E o que é esse sistema geral de preferências? Isso é estabelecido no contexto do sistema da OMC e, com isso, esse sistema geral de preferências, países menos favorecidos podem justamente ter preferências tarifárias, sem que se afete justamente o princípio da nação mais favorecida. Diga-se de passagem, o Brasil
dentro do sistema OMC, quando exporta para a Europa, ainda hoje está no Sistema Geral de Preferências. Digo ainda hoje, porque no futuro, ninguém sabe exatamente quando, o Brasil não terá mais preferências tarifárias na exportação dos seus produtos, porque o Brasil cada vez mais vem se desenvolvendo e vem se tornando um país mais desenvolvido e, por conta disso, não pode ter um sistema desse, participar do Sistema Geral de Preferências, que é voltado justamente para esses países que têm uma situação mais precária, como, por exemplo, os países africanos, em sua grande maioria, do continente africano, mas, enfim, o Brasil deve sair dessa lista do Sistema Geral de Preferências. Da mesma forma, é importante dizer e falar sobre as chamadas regras de origem. E o que são essas regras de origem? As regras de origem servem justamente para, de um lado, elucidar qual é de fato a origem de uma determinada mercadoria, qual é a origem de um bem, qual é a origem de um serviço, qual a origem de um capital. Por quê? Para evitar que países que tenham medidas, por exemplo, de defesa comercial contra outros, não possam se aproveitar de uma transmutação de nacionalidade. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é simples. Não pode, por exemplo, a bicicleta chinesa, que poderia vir com um preço muito abaixo do preço de mercado para o Brasil, e não pode vir porque existe uma medida antidumping em vigor, ou seja, uma medida para evitar o dumping, evitar essa venda por preço abaixo do mercado brasileiro, não pode essa bicicleta vir para o Brasil, vinda da China, sem pagar esses direitos antidumping, sem pagar essa barreira tarifária para ingresso no território brasileiro. Então, as regras de origem servem justamente para estabelecer qual a nacionalidade de um determinado fluxo de bem, mercadoria, de serviço ou direito. Então, essas regras estabelecem justamente isso e impedem justamente que o abuso a esse princípio da nação mais favorecida, princípio do tratamento nacional e as possibilidades de defesa comercial. Então, agora vamos passar para a primeira pergunta da aula. Olá, professor. Meu nome é Mariana Lopes e a minha dúvida é: quais as espécies de tratados que se relacionam com a matéria tributária? Mariana, essa pergunta ela faz parte da gênese daquela tripartição que eu disse antes. Porque falar tratados que se relacionam com a matéria tributária não é falar em tratados em matéria tributária. É uma pequena sutileza que revela uma situação muito interessante. Então, os tratados que se relacionam com matéria tributária são tratados não tributários, mas que permeiam justamente a aplicação do direito tributário. Por exemplo, qualificando rendimentos, por exemplo, qualificando determinadas situações que são, como eu disse antes, utilizadas pelo direito tributário para justamente obrigar a tributação dentro daqueles espaços que foram previamente escolhidos pelo direito tributário. Então, esses tratados que se relacionam com a matéria tributária qualificam, estabelecem balizas, diretrizes para o direito tributário e depois o direito tributário vai lá e decide tributar, dentro daquela relação conhecida do artigo 110 do Código Tributário Nacional, que fala que o direito privado não pode ser alterado, por exemplo, pelo direito tributário. Voltando, agora falaremos na segunda parte dessa aula, Direito Internacional Tributário 1, falaremos a respeito de quais conceitos são definidos para o direito tributário pelo direito internacional. Então, tendo como pano de fundo o que foi dito no bloco anterior, tendo como pano de fundo que vários tratados internacionais se relacionam com a matéria tributária e tendo como pano de fundo que, dentre esses tratados, o bloco mais forte
é aquele dos tratados que fazem parte do sistema GATT-OMC, da Organização Mundial do Comércio. Temos aqui que vários conceitos são definíveis para o direito tributário através desses tratados. Da mesma forma, outras limitações serão exploradas aqui do direito tributário interno. Então, quais termos que a gente conhece do estudo do direito tributário brasileiro têm a ver com esses tratados internacionais? O primeiro desses termos é um termo clássico: valor aduaneiro. O que é valor aduaneiro? Valor aduaneiro é um valor para as aduanas, como o próprio nome diz, ou seja, é um valor que é utilizado para fins de importação. Esse conceito valor aduaneiro foi definido através da internalização do tratado da OMC, que é o tratado derivado da chamada Rodada de Tóquio, de 1979. Esse tratado, ele estabeleceu o valor aduaneiro, como se calcular o valor aduaneiro, por um motivo muito simples: para evitar o surgimento de discriminações. Como assim discriminações? Por que uma regra internacional para definir o valor aduaneiro? E por que isso impediria discriminações? Porque os países poderiam justamente manipular esse valor de importação de mercadorias para justamente impedir, sem aumentar a carga tributária, que mercadorias viessem ao Brasil. Porque o valor aduaneiro é valor aduaneiro de mercadorias. E esse valor aduaneiro, ele serve para vários tributos diferentes. Serve para o imposto de importação, classicamente falando, mas serve também para o ICMS na importação. E por que existe o ICMS na importação? Justamente para evitar, como foi dito na aula passada, justamente para evitar que exista uma discriminação às avessas, que crie o que se chama de desindustrialização. Imaginem se as mercadorias importadas não pagassem o mesmo ICMS para serem importadas. Todas as mercadorias seriam compradas diretamente pelas pessoas físicas que iriam importar e não iriam pagar o ICMS, que representa 17% ou 18% do valor das mercadorias que são comercializadas no Brasil. Então, para evitar um tratamento desigual dessa natureza, criou-se justamente o ICMS importação, e esse ICMS importação se baseia no valor aduaneiro para a sua incidência. Da mesma forma, o IPI na importação, que tem a mesma função do ICMS. Evitar que, no caso de uma mercadoria importada, não se pagasse o IPI, que vai representar em torno de 5% do valor da mercadoria. E temos mais um outro tributo. E qual é esse tributo? Ou esses tributos? O PIS e a COFINS, que são contribuições sociais sobre importações. E tivemos aqui, recentemente, o caso julgado paradigmático pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se estabeleceu, no RE 559-937, se estabeleceu o quê? Se estabeleceu que, na importação, o PIS e a COFINS não podem usar nenhum outro valor que não seja um valor aduaneiro, ainda que o valor aduaneiro criasse uma situação de vantagem das mercadorias importadas, porque a própria Constituição prevê que, no caso de importações, o PIS e a COFINS devem incidir sobre o valor aduaneiro. Obviamente, falando PIS e a COFINS sobre bens importados, sobre mercadorias importadas. Então, vejam todos esses tributos gravitando, recapitulando: imposto de importação, ICMS, IPI e PIS e a COFINS, que servem para, esses três últimos, equalizar
a carga tributária dos produtos nacionais com aqueles produtos estrangeiros. Então, o único tributo aduaneiro é o imposto sobre importação, porque ele cria discriminações e ele é monofásico. Todos esses outros tributos, teoricamente, são polifásicos e não criam discriminações. Pelo contrário, eles evitam a reverse discrimination. Então, esse termo valor aduaneiro é importantíssimo. Outro termo e outro tratado importantíssimo é o TRIPS, que é o tratado sobre propriedade intelectual. E o que é que esse tratado estabelece? Ele estabelece justamente o que é propriedade intelectual e como se dá o fluxo dessa propriedade intelectual e mais, como essa propriedade intelectual pode ser remunerada. Normalmente, os rendimentos derivantes de propriedade intelectual são chamados de royalties. E o fluxo desses royalties e o fluxo, entender, compreender o conceito de propriedade intelectual, tem reflexos em pelo menos 2 tributos diferentes. O imposto sobre a renda, obviamente, porque todo royalty é um custo de uma empresa e a receita de outra empresa, e do outro lado temos a chamada CID royalties, contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os royalties. E essa contribuição de intervenção no domínio econômico sobre royalties incide justamente para o pagador de royalties nacional quando ele recebe uma propriedade intelectual do exterior e paga como contrapartida. Um dos objetos dessa contribuição é justamente esse tipo de royalty. Então, o TRIPS dá margem, dá baliza para compreender o que seria uma propriedade intelectual e como ela seria, de fato, remunerada. E como último tratado aqui exemplificativo desses conceitos que são usados, conceitos do direito privado que são usados pelo direito tributário para permitir a tributação, tem-se justamente serviços. O GATS é o tratado internacional que fala sobre serviços. E falar sobre serviços transnacionais, impedir discriminação entre serviços transnacionais, é justamente compreender qual a base tributária para o imposto sobre a renda, mas também para o imposto sobre serviços. Entender o que é um fluxo de importação, o que é um fluxo de exportação de serviços, permite ou não permite tributar ou não tributar pelo imposto sobre serviços. Por quê? Classicamente, países não exportam tributos. Países exportam mercadorias, exportam serviços. Então, na exportação, não há incidência de ISS, não há incidência de ICMS, enfim, não há incidência de IPI, não há incidência de vários tributos, por determinação constitucional ou por determinação legal. Mas no caso concreto dos serviços, a situação é bem peculiar. Por quê? Os serviços transnacionais hoje são o fundamento da sociedade contemporânea, assim como a propriedade intelectual. Você tem vários bens em que o mais importante daqueles bens são a propriedade intelectual, muito mais do que os bens em si, e além disso, esses serviços são manifestados de uma maneira incorpórea. Outro ponto importante aqui, para compreender essa função dos tratados constitutivos do sistema GATT-OMC, é na concessão de incentivos fiscais. Porque a OMC, desde idos da década de 60, tem um acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. E esse acordo sobre subsídios e medidas compensatórias impede concessão de incentivos fiscais. E esse é um grande modelo para compreender os problemas que a gente vive no Brasil atualmente. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da discussão que o Supremo Tribunal Federal já teve sobre crédito prêmio de IPI, por exemplo, o fundo da discussão era a possibilidade ou não de concessão de um incentivo à exportação. Será que esse incentivo fiscal do IPI
era compatível com o sistema GATT-OMC e, aparentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não seria compatível corretamente. Da mesma forma, quando, por exemplo, a análise dos casos da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, sobre receitas de exportação, a mesma discussão acontece agora sobre uma contribuição. Será que pode haver concessão desse incentivo fiscal sobre esse fluxo transacional? E acertadamente, novamente, o Supremo Tribunal Federal disse que não. Não pode haver concessão desse incentivo porque a Constituição não prevê a concessão desse incentivo e, ainda que houvesse previsão constitucional, ela seria contrária a esse tratado internacional, ao Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias. Outro exemplo interessantíssimo e muito atual são os incentivos fiscais para o setor automobilístico. Hoje, todos sabem que existe um incentivo fiscal para a produção de automóveis nacionais. E esses incentivos fiscais, que montam até 30% de imposto sobre produtos industrializados, será que eles são ou não são compatíveis com o sistema GATT-OMC? Será que é uma forma de barreira comercial indevida? Será que é uma forma de subsídio indevido ou não? Aparentemente, e isso ainda será bastante debatido e bastante discutido, aparentemente não. Porque não se pode, através daquele princípio citado do tratamento nacional, discriminar bens nacionais e estrangeiros, a não ser pelo imposto de importação. Agora, como todos sabem, existe uma limitação na tributação da importação por conta da tarifa externa comum do Mercosul, em que o Brasil se obriga a não tributar mais do que 35% do imposto de importação. E vamos aqui tratar, para finalizar essa parte da aula, a respeito de tratados internacionais que têm cláusulas tributárias específicas e dar exemplos. Não é muito difícil de compreender que cláusulas são essas. São cláusulas normalmente de isenção. Então temos, por exemplo, como dito antes, o Tratado Internacional sobre Relações Consulares, Relações Diplomáticas, Convenção de Viena, mais uma Convenção de Viena, diferentemente da outra citada. E essa convenção diz que existe uma isenção de bens utilizados pelas embaixadas, pelos consulados, etc. E o outro exemplo, e último exemplo desse contexto, tem-se a Convenção de Montego Bay sobre os direitos do mar, em que há a criação de uma taxa dentro daquela instituição que é o Tribunal do Direito do Mar. Então vejam que são tratados que nada a ver têm com a matéria tributária, mas que têm dispositivos específicos tributários. E agora vamos para a pergunta. Professor, meu nome é Felipe Soares e eu gostaria de saber quais exemplos concretos existem da influência do direito tributário definido conceitos em matéria tributária. Felipe, excelente pergunta. O direito tributário, como eu disse antes, e o artigo 110 do Código Tributário Nacional, ele parte da premissa de que conceitos são definidos pelo direito privado e o direito tributário vai e tributa a partir desses conceitos definidos. Grandes exemplos temos. O conceito de serviços. O que é serviço que pode ser tributável? A primeira camada linguística para definir o que é serviço está no GATS, que é um tratado internacional. Com essa definição desse tratado internacional, aí a legislação interna brasileira, a Lei Complementar 116, por exemplo, que trata sobre tributação de serviços pelos municípios, redefine o que é serviço, mas usando aqueles parâmetros, os grandes parâmetros, dados pelo direito internacional. Da mesma forma, como eu disse, a propriedade intelectual ela precisa ser definida, e é definida a propriedade intelectual internacional, ela é definida por um tratado internacional e o direito interno brasileiro tributa aquela propriedade intelectual, principalmente através da CID Royalties. Agora vamos para a terceira parte da aula, Direito Internacional Tributário 1, e, seguindo os tipos de tratados que se relacionam com a matéria tributária, o sistema GATT, OMC
e suas relações com a matéria tributária, e também aqueles tratados específicos que são de outras áreas, mas que têm cláusulas específicas do direito tributário, passaremos a um estudo muito pormenorizado, que durará dessa aula para a próxima aula, sobre as convenções específicas para evitar a dupla tributação, que são os textos do direito internacional tributário por excelência. E esses textos, basicamente, seguem modelos. Que modelos são esses? Que modelos são esses de convenções para evitar a dupla tributação? Temos vários modelos diferentes. E por que teríamos modelos? Temos modelos porque, sem um modelo de convenção, imagine se cada tratado de um país com outro fosse diferente ou completamente diferente. Então, os modelos servem para serem ligeiramente adaptados. Então, temos aí vários modelos diferentes. Esses modelos servem para uniformizar esses tratados e o Brasil, ele se apropria desses modelos e se utiliza desses modelos e esses 30 tratados que eu citei, que a grosso modo estão em vigência no direito, estão em vigor no direito brasileiro, eles todos seguem mais ou menos uma grande linha mestra. E esses modelos, basicamente, eles alocam competências, ou seja, qual país pode tributar qual renda. Além disso, eles dizem o que é um determinado rendimento. Eles qualificam o rendimento dentro daquela ideia de consolidação dos modelos do direito privado. E qualificar rendimentos, nesse caso, e conflitos de qualificações, é uma função primordial desses modelos. E eles evitam dupla tributação jurídica, mas não a dupla tributação econômica. O que é que seria, então, dupla tributação jurídica e dupla tributação econômica, para depois entrarmos nas especificidades dos modelos que existem no mundo e depois compreender qual desses modelos o Brasil utilizou? Dupla tributação jurídica é um termo facilmente identificável. Falar em dupla tributação jurídica é falar em compreender o que está sendo tributado e que países estão tributando aquele determinado fluxo. Porque os países podem tributar usando os elementos de conexão, como será visto, rendas existentes naquele país ou em outros países, mas que guardem relação com aquele primeiro país. É dizer, por exemplo, o Brasil pode tributar rendas de brasileiros que moram no Brasil, de brasileiros que moram no Brasil e têm rendas no exterior, ou de estrangeiros que oferem rendas no Brasil. Então, quando se fala em evitar a dupla tributação, é porque o Estado brasileiro tem competência para tributar um determinado fluxo e o Estado estrangeiro, como eu disse antes, por uma razão de residência, por exemplo, também pode tributar aquele fluxo. Então, nesses casos, o que é que de fato acontece? Deve-se eliminar essa dupla tributação. E esses tratados vão eliminar essa dupla tributação jurídica, ou seja, um serviço prestado de um brasileiro para um estrangeiro que é tributado no Brasil e é tributado no exterior, um exemplo aleatório, esse serviço terá de ter alguma forma de compensação para evitar que os dois estados tributem ao mesmo tempo, juridicamente. É claro que, sob o ponto de vista econômico, é impossível que os tratados resolvam a chamada dupla tributação econômica. Por quê? Um exemplo clássico de dupla tributação econômica, que não temos no Brasil, importante que seja dito, é a tributação sobre dividendos. Então, muitos estados, eles têm o quê? Uma tributação sobre dividendos e, antes disso, houve uma tributação do lucro. O que são dividendos? São, a partir da apuração do lucro de uma determinada empresa, é a distribuição dada aos sócios daquele percentual ou parcela do lucro ao qual eles têm direito. Então, se houve uma tributação do lucro, ter uma nova tributação sobre os dividendos, que são a distribuição do lucro,
seria uma forma de dupla tributação econômica. E dentro desse contexto, é impossível se evitar essa dupla tributação econômica. Os tratados internacionais, então, esses modelos se focalizam em evitar a dupla tributação jurídica através de uma série de métodos que veremos mais à frente quando fizermos a análise artigo a artigo desses modelos. Então, quais são esses modelos? O primeiro e clássico modelo é o modelo da chamada OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa organização, que é formada majoritariamente por países desenvolvidos, criou, nos idos da década de 60, um modelo de tratado para evitar a dupla tributação. E esse modelo virou um standard, virou um padrão para todos os outros modelos que vieram a seguir. Então, o modelo OCDE estabelece justamente em seus grupos de artigos qualificações, formas de evitar a dupla tributação, como aplicar o tratado, enfim, que veremos mais à frente, mas estabeleceu esse grande padrão. Quais são as rendas classicamente absorvidas por esse padrão e estabeleceu um modelo. Esse modelo, ele se contrapõe, por exemplo, em certa medida, ao modelo ONU. E o que é o modelo da ONU? O modelo da ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela criou um modelo de convenção para evitar a dupla tributação que se espelha no modelo OCDE, mas não o segue em sua integralidade. E por que não o segue em sua integralidade? Porque, como eu disse antes, o modelo OCDE ele foi criado pelos países mais desenvolvidos. E dentro dessa grande ideia dos países mais desenvolvidos, a propriedade intelectual que é gerada nesses países mais desenvolvidos, ela é tributável apenas, ou a remuneração por essa propriedade intelectual, apenas nos países mais desenvolvidos. Assim, cria-se uma assimetria das receitas tributárias desses dois grupos de países, porque sempre haverá uma discriminação, sempre haverá uma perda de receita tributária para os países menos desenvolvidos. Outro ponto fundamental, isso também gerou justamente a criação de outros modelos, essas assimetrias, para atender peculiaridades específicas do comércio de determinados grupos e países. E isso acontece com o modelo ILAD, que é o Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, que está com um modelo praticamente pronto em gestação, e tem-se também o modelo da ALAD, que é um grupo de países latino-americanos, mais os países ali, outros países latino-americanos, digamos assim. E dentro desse grupo de países andinos, esses países eles têm peculiaridades no comércio, justamente por uma questão topográfica e geográfica, eles estabeleceram regras específicas dentro desse contexto. E temos, por fim, como grande modelo, o chamado modelo USA, o modelo americano. E esse modelo americano traz uma série de inovações e uma série de peculiaridades. E essa série de peculiaridades começa, por exemplo, com uma ideia que é a chamada ideia de residência qualificada. O que é essa residência qualificada? Essa residência qualificada é uma residência que foi criada especificamente por conta de um caso da Corte de Justiça Europeia, que é a Corte da União Europeia, que é o chamado caso Open Skies. E esse caso, ele traz a necessidade de que os países mudem seus modelos e tentem tornar esses modelos o mais específico possível para evitar que sejam aproveitados esses modelos para outros países, como veremos um pouco mais à frente. Esse modelo americano também, ele se focaliza muito nas cláusulas que se chamam de cláusulas LOB, ou cláusulas de limitações e benefícios, na versão inglesa, Limitation of Benefits. E, dentro desse contexto, os tratados americanos são pródigos nesses tipos de cláusulas. E mais importante ainda, por que falar no modelo americano aqui? Falar no modelo americano é importante porque o Brasil
de fato, aparentemente não há a menor possibilidade de o Brasil ratificar um tratado com os Estados Unidos. E por que não há a possibilidade dessa ratificação? Porque os Estados Unidos exigem uma série de cláusulas nos tratados e o Brasil não aceita determinadas cláusulas e vice-versa. O Brasil, por exemplo, pede cláusulas para os seus incentivos fiscais, por exemplo, ou tratamento de rendas governamentais que os Estados Unidos nunca irão aceitar. Então, dentro desse contexto, é nítido que o Brasil terá problemas gravíssimos para conseguir negociar um tratado com os Estados Unidos. Temos já o tratado sobre trocas de informação em matéria tributária, mas, de fato, um tratado completo em matéria tributária para evitar a dupla tributação será muito difícil. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo José Cerqueira. Me tira uma dúvida. Quais as funções dos tratados para evitar a dupla tributação? José, muito boa pergunta. Esses tratados, como eu disse antes, eles têm duas grandes funções, que é qualificar rendimentos e, de outro lado, evitar a dupla tributação. Mas é óbvio que essas funções não se esgotam aí. Os tratados têm muitas outras funções, porque ao estabelecer mecanismos de relações tributárias entre tratados, tem-se trocas de informação, tem-se mecanismos de solução de controvérsia, enfim, esses tratados têm diversas funções. Classicamente, essas funções são agrupadas sobre esse grande guarda-chuva que seriam essas duas grandes funções. Mas existem muitas outras funções que serão elucidadas no decorrer das aulas seguintes. Temos aqui uma situação muito peculiar. Falamos que o Brasil tem dificuldades na ratificação dos seus tratados, falamos que o Brasil e os Estados Unidos, dentro dessa relação tributária, terão dificuldades em estabelecer um tratado tributário, e isso acontece por um motivo muito simples também, que é o Brasil precisa mudar de posição em relação à ratificação dos seus tratados. O Brasil deixou de ser um país importador de capital líquido para ser um país exportador de capital também. E quando se vai negociar um tratado internacional, precisa-se saber qual tipo de tratado, qual modelo de tratado é melhor. Então, se o Brasil investe em inovação tecnológica, se o Brasil investe na transferência internacional de capitais do Brasil para o exterior, o Brasil precisa mudar de postura. E com essa mudança de postura, o Brasil pode negociar mais tratados, porque apenas 30 tratados é um número muito pequeno. Então, nessa aula de hoje, nós estudamos os tipos de tratados que se relacionam com a matéria tributária, as especificidades desses tratados, como esses tratados, de fato, eles se relacionam diretamente ou indiretamente com a matéria tributária, e começamos aqui nesse final da aula a estabelecer que dentro desses tratados específicos da matéria tributária, como eles foram gerados, como eles foram criados, ou seja, quais os modelos foram utilizados para a sua elaboração e suas funções. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.